Olá, sejam muito bem-vindos à aula número 12 do nosso curso de redes de distribuição. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do transformador de corrente, também conhecido como TC. Vamos falar um pouco sobre as suas características construtivas, sua funcionalidade dentro do sistema elétrico, além de outros aspectos relevantes para o estudo do sistema elétrico de distribuição. O transformador de corrente, ele é classificado como sendo um transformador de instrumentos, também conhecidos como os TIs, né? Os TIs eles englobam tanto os transformadores de corrente quanto transformadores de potencial, que nós vamos estudar na próxima aula, tá? Então, a principal função dos transformadores de instrumentos é fornecer amostras do sinal de tensão ou corrente em escalas menores do que aquelas encontradas no sistema elétrico de potência. Então nós temos aqui, por exemplo, um exemplo simples, a tensão no sistema elétrico de distribuição, que pode ser, por exemplo, aqui do nível de pico a pico, um valor de pico a pico de 22 kV, esse é um valor de pico a pico próximo em sistemas de 13,8 kV. Então, essa tensão, esse valor de tensão, para você medi-lo diretamente, com um voltímetro, por exemplo, você necessitaria de um instrumento que tivesse a capacidade de isolação para esse nível de tensão, tá? O que tornaria esse instrumento de medição muito caro e muito complexo. Por isso, a mais viável do ponto de vista de engenharia é a gente fazer uma atenuação nesse nível de sinal e obter uma amostra desse sinal que contenha as mesmas características que o sinal original, exceto a amplitude. A amplitude vai ser reduzida por um fator constante, que é justamente a relação de transformação desse transformador de instrumentos. Então, nesse exemplo aqui, a gente iria coletar no primário do transformador essa tensão original, e aqui no secundário do transformador de instrumentos a gente teria uma amostra atenuada do sinal de tensão original, Aqui no caso uma atenuação de 100 vezes, eu teria um valor de pico a pico de 220 volts aqui. Apenas um exemplo, E com esse valor de 220 volts eu conseguiria fazer a medição com um voltímetro comum, porque a isolação para esse nível de tensão é muito simples de ser feita, tá? Então essa é a ideia principal dos transformadores de instrumento no setor elétrico. Eles servem para coletar amostras dos sinais de tensão e corrente do sistema, que são muito elevados, então eles coletam amostras em escalas menores para serem utilizados em equipamentos como medidores, relés de proteção, dentre outros. Então, os TIs são aplicados em circuitos destinados à proteção, medição e controle dos sistemas elétricos. Apenas a amplitude dos sinais devem ser atenuadas. Todas as demais características devem ser mantidas idênticas ao sinal original. Ou seja, a frequência do sinal, as distorções que ele possa ou não apresentar, tudo isso deve ser mantido da forma mais fidedigna possível ao sinal original. O objetivo dos transformadores de instrumento é simplesmente fazer uma redução na amplitude desses sinais, tanto de tensão quanto de corrente, para trazê-los para valores que sejam compatíveis com os aparelhos como medidores e relés de proteção, tá? Mas as características do sinal, como componentes harmônicas, frequência, as distorções do sinal, essas são características importantes que devem ser preservadas. Além disso, a atenuação deve ser linear e constante em todas as condições operativas, como transitórios ocasionados por curtos-circuitos, descargas atmosféricas e manobras do sistema. Ou seja, os TIs, transformadores de corrente ou de potencial, eles devem manter a mesma relação de transformação, ou seja, o mesmo fator de atenuação da tensão ou da corrente primária em qualquer situação, seja na condição de operação nominal, na frequência industrial, seja num transitório eletromagnético, numa situação de curto-circuito, numa situação de descarga atmosférica que provoca sobretensões,
Então, mesmo nessas situações extremas em que o sinal de tensão de corrente vai sofrer uma variação aí muito significativa na sua amplitude e na sua forma, mesmo assim, os TIs idealmente devem manter a mesma relação de transformação, o que é um desafio, né, do ponto de vista construtivo para esses transformadores, que nós vamos estudar um pouco mais a partir de agora. Ainda com relação aos TIs, eles podem, como a gente já comentou, né, eles podem ser divididos entre transformadores de corrente, que são os TCs, e transformadores de potencial, que são os TPs. Tanto TCs quanto TPs podem ser subdivididos em outros tipos de acordo com as suas características construtivas, né? Então nessa aula nós vamos estudar um pouco a respeito dos TCs e na aula seguinte nós vamos falar um pouco a respeito dos TPs, tá? O transformador de corrente, ele é utilizado para suprir aparelhos que apresentam baixa resistência elétrica, tais como amperímetros, relés e medidores de energia, né? Então são aparelhos que vão suprir, que vão demandar uma corrente elétrica muito baixa, são aparelhos que têm uma potência muito baixa. Por isso que esse transformador não é um transformador de potência, porque eles não precisam fornecer potência aos aparelhos que vão ser conectados no seu secundário. Eles precisam simplesmente fornecer um sinal de corrente que seja proporcional ao sinal de corrente do primário, tá? E aí eles possuem um primário com poucas espiras, em geral é uma única espira, né? O primário possui uma única espira, e o secundário com várias espiras, na qual a corrente é transformada na maioria dos casos para um valor de 5 ou 1 ampere no secundário, tá? O valor de 5 amperes é o valor de corrente padrão para os transformadores de corrente, tá? É o que está na norma na NBR lá. Contudo, existem TCs, os mais modernos, que apresentam corrente secundária de apenas 1 ampere. Para os relés de proteção modernos, que são todos de estado sólido, a corrente de 1 ampere é suficiente, tá? Antigamente os relés eram do tipo eletromecânico, então eles necessitavam de uma corrente com amplitude maior. Então, os TCs eles vão possuir relações de transformação de modo que, quando circule a corrente nominal no primário, haverá uma corrente de 5 amperes no secundário, ok? O princípio de funcionamento dos transformadores de corrente é o princípio da indução eletromagnética, o mesmo que nós estudamos no caso dos transformadores de potência. Contudo, como nós já mencionamos, nesse caso não é necessário que o transformador tenha capacidade para fornecer potência à sua carga, tá? Porque ele será conectado a uma carga muito leve, que corresponde na maioria das vezes a um medidor de energia ou a um relé de proteção, tá? Então aqui nós temos geralmente um núcleo do tipo toroidal, com o primário com poucas espiras, em geral eu só tenho uma única espira no primário, e o secundário com várias espiras, tá? Por quê? Porque a relação de transformação da corrente é dada pela corrente do primário sobre a corrente secundária, é igual ao número de espiras do secundário sobre o número de espiras do primário, ou seja, ela é inversa, a corrente é inversamente proporcional ao número de espiras, né? Então, quanto mais espiras, menor é a corrente elétrica. Por isso que eu vou ter mais espiras no secundário, já que o meu objetivo é reduzir a corrente elétrica. Aqui está uma representação de como eu ligo o transformador de corrente no sistema elétrico. Então, ele é ligado em série. A bobina primária tem que ser ligada em série com o sistema elétrico, tá? E aí no secundário eu vou ter aqui uma corrente induzida, tá? Que vai alimentar a minha carga Z2 aqui, que pode ser um medidor de energia, um relé de proteção, etc. Tá? Essa corrente I2 é a que nós falamos, né? Que é padronizada em geral para o valor de 5 amperes. Tá? Então quando eu tiver uma corrente nominal no primário, eu vou ter uma corrente de 5 amperes no secundário e qualquer outro valor de corrente no primário vai provocar uma variação de corrente no secundário, mantendo-se a mesma relação de transformação. Com relação aos aspectos construtivos dos transformadores de corrente, então eu tenho aqui um exemplo que é conhecido como TC do tipo barra. Por quê? Porque o enrolamento primário dele consiste em uma barra metálica,
tá? Como eu falei, a maioria dos casos a gente só tem uma espira no enrolamento primário do TC. Nesse caso, essa única espira é uma barra metálica por onde vai circular a corrente primária. Vamos nos lembrar que a corrente primária é uma corrente que tem valores muito elevados, na ordem de 200, 300 amperes, podendo chegar até quiloamperes. Portanto, eu tenho que ter condutores no primário que suportem essa passagem de corrente, suporte toda a solicitação térmica do efeito Joule sem nenhum problema. Por isso que é uma barra, né, bem robusta para poder suportar essa corrente primária. No enrolamento secundário, que vai ficar enrolado em torno de um núcleo toroidal, né, um núcleo de ferro-silício toroidal, eu vou ter espiras menores, porque a corrente que vai circular aqui é na faixa de alguns amperes, então eu tenho espiras com a seção transversal menor, né, e várias espiras para poder reduzir o valor da corrente que vai ser induzida no secundário, tá? Do ponto de vista da aparência do equipamento, eu tenho essa aparência aqui, né, ele fica com o núcleo e o enrolamento secundário aqui encapsulado, né? A barra passa aqui no meio do núcleo e aqui embaixo eu tenho os terminais, né, do enrolamento secundário, onde eu vou conectar o meu equipamento, tá? Esse aqui é o típico TC de baixa tensão, né? Ele tem uma capacidade de isolamento baixa, mas ele tem, basicamente a função dele é reduzir a corrente, né, do primário e nos secundários, tá? Esse outro aqui é do tipo janela, tá? Também é um TC de baixa tensão do tipo janela. Ele é muito semelhante ao TC do tipo barra, só que nesse caso, ao invés da barra, você tem simplesmente um núcleo, uma janela aqui no núcleo, né? Um núcleo vazado onde você passa o condutor diretamente do primário, ou seja, você pode pegar o condutor primário, ao invés de conectá-lo na barra, você simplesmente atravessa essa janela do núcleo toroidal do TC, e é o mesmo princípio de funcionamento. No caso, o próprio condutor do secundário é que vai fazer o papel aqui de espira primária, tá? E aí você tem as características construtivas bastante semelhantes ao do tipo barra. Então aqui são imagens de transformadores de corrente reais, né? Aqui um do tipo barra, um TC do tipo barra. Os terminais primários são justamente essa barra, o terminal secundário você pega aqui nesses pontos de conexão. E aqui um do tipo janela, né? Você passa o condutor aqui no meio e você tem os terminais secundários aqui, tá? Então são transformadores para aplicações em baixa tensão, tá? Quando você precisa, por exemplo, medir a corrente de um cliente que tem uma corrente muito elevada, você não pode conectar um medidor de energia diretamente, porque o medidor não suporta, em geral esses medidores suportam até 100 amperes no máximo. Se a corrente for superior a isso, você vai precisar então instalar transformadores de corrente desse tipo para poder fazer a medição de corrente do consumidor, ok? E aí nós temos os transformadores de corrente para subestação, né? São transformadores que obedecem ao mesmo princípio de funcionamento, contudo na subestação nós temos o quê? Valores de tensão mais elevado. Então, por ter valores de tensão mais elevados, nós precisamos ter uma isolação mais robusta, as distâncias são maiores, eu preciso ter um corpo de porcelana para fazer o isolamento entre o terminal primário e o terminal secundário, porque nesse caso os níveis de tensão são muito elevados. Contudo, o princípio de funcionamento é o mesmo. Aqui eu tenho um TC do tipo barra, né? Onde eu tenho essa aparência aqui, né? Esse aqui eu tenho os enrolamentos e o núcleo no interior aqui desse encapsulamento. Aqui eu tenho a barra, né, que vai conectar o enrolamento primário, e os terminais do secundário, eles vão descer aqui por essa isolador de porcelana, né, para ser conectado aqui embaixo na base do equipamento. Aqui eu tenho uma tensão, né, que pode ser aí de vários kilovolts, e aqui na base eu tenho uma tensão zero. Por isso que eu preciso ter essa distância e essa porcelana, né, fazendo o isolamento desses dois terminais que estão com uma diferença de potencial muito elevada. Se esses terminais estivessem muito próximos, eu poderia ter o que ali a formação de arcos elétricos, né, a disruptura de elétrica do ar. Então a isolação é proporcional ao nível de tensão. Aqui é o TC do tipo bucha,
tá? Ele é um TC do tipo bucha, né? O condutor primário ele entra na parte de cima do transformador, na bucha de cima do transformador e sai na bucha de baixo, né? Então ele entra por cima e sai por baixo e eu tenho aqui um núcleo juntamente com a espira secundária aqui no interior, né, que fica geralmente imerso em óleo para auxiliar também no isolamento aqui entre esse condutor primário de alta tensão e o enrolamento secundário que vai ser acessado pelos condutores, pelos equipamentos como medidores, etc. Ok? Então essas são as características construtivas do equipamento. Aqui eu tenho imagens do equipamento real, né, em campo, instalados em uma subestação. Aqui o TC do tipo barra, né? Eu tenho aqui um TC num circuito trifásico, cada uma das fases conectadas a um TC diferente. A fase, como a gente comentou, é conectada em série com o sistema elétrico, né? Então o TC ele está aqui seccionando o condutor, né? O condutor é seccionado pelo TC, ele é conectado em série. Aqui eu tenho a barra, que é a primária, que é o enrolamento primário do TC. O enrolamento secundário está aqui junto do núcleo, né? E aí ele vai descer por esse corpo de porcelana para ser acessado aqui nesses terminais e daqui ele vai ser levado para os equipamentos que irão utilizar esse sinal de corrente, né? Em geral, relés de proteção e medidores de energia, tá? Aqui a mesma coisa, também um TC do tipo barra, com a mesma característica, apenas indicando aqui as partes do equipamento. Bom, com relação a alguns parâmetros que são importantes para o transformador de corrente, né? O principal parâmetro, óbvio, é a relação de transformação, tá? Aqui nós temos algumas relações de transformação padronizadas para esses equipamentos, tá? Em função da sua corrente nominal. Então, você pode ter, por exemplo, um transformador que tem corrente nominal no primário de 100 amperes. Ele vai ter uma relação de transformação de 20:1. Isso quer dizer que quando circular 100 amperes no primário, você vai dividir 100 por 20, que é a sua relação de espiras, e aí você vai ter uma corrente no secundário de 5 amperes. Se você dividir, por exemplo, 200 amperes do primário com a relação de espiras de 40, você vai ter os mesmos 5 amperes. Então, a relação de transformação ela muda de forma que a corrente primária seja transformada em 5 amperes. Em geral, temos isso, tá? Então, no caso do sistema elétrico de distribuição, a gente vai ter TCs que vão variar aqui com essa relação de 40 até relações aí de 200, né? Dependendo do ponto que você está fazendo a medição da corrente, ok? Mas você pode encontrar TCs com todos esses tipos de relação. Então, se você conhecer a corrente nominal do TC e conhecer a sua relação de transformação, automaticamente você sabe qual é a corrente secundária. O inverso geralmente é o que você sabe, o inverso é o que você tem, né? Então se você tem a corrente secundária do TC, porque você está medindo ela com um medidor, por exemplo, e você conhece a relação de transformação desse TC, então automaticamente você sabe qual é a corrente que está circulando no primário, ok? Então, quando a gente está dizendo que está circulando uma corrente de 200 amperes ou uma corrente de 1000 amperes no primário, a gente não está medindo 1000 amperes diretamente. A gente vai estar medindo uma corrente de 5 amperes no secundário do TC, só que eu sei que esse TC tem uma relação de transformação de 200. Então, eu faço 5 vezes 200, vai dar 1000. Aí eu sei que tem 1000 amperes circulando ali no primário daquele sistema, ok? É assim que funciona os transformadores de corrente. Além disso, a maioria dos TCs possuem múltiplas relações de transformação, tá? Porque para otimizar o uso desse equipamento dentro do sistema elétrico, se o TC ele tivesse uma única relação de transformação, você precisaria ter vários equipamentos diferentes, né, para atender às necessidades das empresas de distribuição ou transmissão ou geração de energia. Então, você tendo um único transformador de corrente com várias relações de transformação diferentes, você pode fazer a conexão ali dos terminais dele de forma que a relação se adeque à necessidade de campo, né? Então, por exemplo, se você tem um TC desse tipo aqui, você pode conectar
o secundário, né? O equipamento secundário, o medidor, por exemplo, ele pode ser conectado entre os terminais S1 e S2. Isso significa que você tem uma relação de transformação baixa, quer dizer que você vai ter uma corrente secundária maior do que você teria se conectasse, por exemplo, um enrolamento S2 ao S3 e aí você tomasse os enrolamentos S1 e S4 para conectar o seu equipamento. Aí você teria uma corrente menor, tá? Então você faz, geralmente nos terminais dos transformadores de corrente, você vai fazer essa conexão nos bornes que são indicados, né, para obter a relação de transformação desejada. Isso geralmente está explícito na placa do equipamento, é algo muito fácil de se fazer, tá? Bom, outro parâmetro importante dos transformadores de corrente é a sua classe de exatidão, tá? O que é a classe de exatidão? É o máximo erro de relação apresentado pelo TC. Tá? O máximo erro de relação apresentado pelo TC quando ele opera com 100% da sua corrente primária nominal. Então, se você tem, nesse caso, você tem TCs de dois tipos. Tá? Os TCs eles se dividem em dois tipos, os TCs de medição e os TCs de proteção. Como o próprio nome já diz, os TCs de medição eles são equipamentos próprios para alimentar equipamentos de medição, alimentar medidores de energia. Porque eles são equipamentos que têm uma precisão maior, né? Eles têm uma precisão maior, contudo, eles não suportam uma corrente que seja muito mais elevada do que a corrente nominal. Ele vai saturar se isso acontecer. Então, por exemplo, no caso do TC de medição, a corrente que pode levar o transformador à saturação é uma corrente de até 4 vezes a corrente nominal. Já no caso dos TCs de proteção, essa corrente é de 20 vezes a corrente nominal, ou seja, o TC de proteção ele tem uma tolerância a valores maiores de corrente do que aquela nominal. Por quê? Porque o TC de proteção ele tem que o interesse da medição é justamente nos momentos de sobrecorrente, né, que é quando a proteção vai atuar. Então, quando ocorrer um curto-circuito, a corrente vai ser muito maior do que a nominal e é nesse instante que eu preciso ter o conhecimento da corrente para poder fazer a atuação dos meus equipamentos de proteção. Por isso, o TC de proteção ele tem que suportar variações maiores na corrente em detrimento da sua precisão. Então, os TCs de proteção eles têm uma precisão menor, né? Geralmente você tem TC de proteção com exatidão de 10% e o TC de medição você utiliza, se for o caso de faturamento, uma exatidão de 0,3%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o valor que é apresentado no secundário do equipamento ele pode ter uma variação de mais ou menos 0,3% em relação à constante de transformação do TC. Tá? E no caso do TC de proteção, você pode ter uma variação aí de mais ou menos 10%. Né? Então vamos supor, você tem um TC de proteção com relação de transformação de 200 para 1. Quer dizer que quando passar 1000 amperes no primário, você deveria ter 5 amperes no secundário. Mas em razão dessa classe de exatidão, ao invés de ter os 5 amperes, você pode ter um valor entre 4,5 e 5,5, né? Uma variação aí de 10%, ok? Essa é o compromisso que você tem entre exatidão e capacidade de medir valores elevados de corrente, ok? No caso dos TCs de medição, você vai ter aí TCs com exatidão de 0,1%, que são utilizados para calibração de equipamentos em laboratório, né? Esses são equipamentos muito precisos. Você tem os TCs com classe de exatidão de 0,3%, que é o TC utilizado para faturamento de energia, né? Então, a boa parte dos transformadores do sistema de distribuição são com classe de exatidão de 0,3%, né? Que são aqueles utilizados para faturamento. Você pode ter ainda TCs com 0,6, que são equipamentos destinados também à medição de energia, mas sem a necessidade de faturamento, então é só para um acompanhamento. Você tem ainda TCs de medição com a exatidão de 1,2, que é utilizado em registradores gráficos, e 3%, que é utilizado em painéis de instrumentos de painéis, né? Apenas para você
ter um valor ali de corrente apenas para você visualizá-lo. Com relação aos TCs de proteção, eles podem ser de 2,5% ou 10%, mas geralmente o que você vai encontrar em campo são os TCs de 10%, tá? Que apesar de ter uma exatidão menor, ele mantém essa classe de exatidão de 10% para correntes de até 20 vezes a corrente nominal. Então eles têm uma capacidade de suportar uma corrente bem maior do que os TCs de medição, ok? O TC de medição, ele não é próprio para ser utilizado como TC de proteção. Por quê? Porque ele vai saturar ele vai saturar rapidamente, né? Então valores de sobrecorrente característicos de um curto-circuito, por exemplo, não vão ser medidos adequadamente pelo TC porque ele vai saturar quando essas correntes acontecerem. No caso do TC de proteção, portanto, não pode ser substituído por um TC de medição. E o TC de medição, por sua vez, também não pode ser substituído pelo TC de proteção. Por quê? Porque imagine que você está fazendo a leitura de medição para fins de faturamento e você tem lá um erro de 10% da corrente, né? Então você vai ter um erro de 10% na conta de energia que você vai entregar ao consumidor. Isso não é adequado, né? Nem para o consumidor, nem para a concessionária. Você pode ter prejuízos ou você pode prejudicar o consumidor ou a concessionária pode ser prejudicada. Portanto, não é adequado utilizar TCs de proteção para medição, assim como não é adequado utilizar TCs de medição para proteção. Aqui a gente tem um exemplo, né, das curvas de saturação dos TCs. Então, a corrente que você obtém no primário em relação à corrente que você obtém no secundário em razão da corrente que você tem no primário. Então perceba que no caso do TC de medição, você vai ter aí uma relação linear até aproximadamente 4 vezes a corrente nominal. Depois disso, por mais que aumente a corrente do primário, você não vai mais conseguir medir uma corrente diferente no secundário, né? Ele vai saturar, ok? No caso do TC de proteção, essa tolerância é bem maior, né? Ele vai acontecer esse problema apenas para 20 vezes a corrente nominal, tá? Então as faltas, as sobrecorrentes acontecem geralmente dentro dessa faixa e aí o TC vai conseguir medir esses valores de sobrecorrente, tá? Uma questão com relação à segurança dos transformadores de corrente, tá? Durante a manutenção dos TCs, os terminais secundários devem ser curto-circuitados, pois caso os terminais estejam em aberto, uma corrente no primário e com a corrente maior do que zero circulando no primário, haverá o surgimento de tensões elevadas nos terminais secundários do TC, o que pode provocar acidentes ou danos. Isso quer dizer o que, pessoal? Se você tiver um transformador de corrente conectado ao enrolamento primário dele, conectado e passando corrente por ali, e no enrolamento secundário não tiver nenhuma carga conectada e ele não tiver curto-circuitado, e vai surgir ali tensões de valores muito elevados, que podem provocar arcos elétricos prejudicando o equipamento e até causando acidentes, tá? A razão para que isso ocorra é o modelo elétrico do equipamento, né? O modelo elétrico do equipamento é dado por isso aqui. Você tem uma resistência e uma reatância que se refere ao primário, né? Você tem uma resistência e uma reatância relativa ao enrolamento secundário e você tem uma resistência e uma reatância relativo ao núcleo, né? A corrente de magnetização do equipamento. Numa situação normal, você vai ter aqui a corrente primária, a corrente secundária e uma pequena corrente de magnetização, tá? A maior parte da corrente vai passar aqui pela corrente primária. Só que imagine que você abriu o secundário, né? Você abriu, então essa corrente aqui não tem como circular pelo secundário. Então o que acontece? Ela vai circular inteiramente pelo ramo de magnetização. Como esse ramo de magnetização tem uma reatância, uma impedância muito elevada, isso quer dizer que uma corrente circulando por uma reatância muito elevada gera uma tensão muito elevada aqui nos terminais, uma queda de tensão muito elevada, né? Por isso vai surgir aqui nos terminais secundários de TC uma tensão muito elevada. Para que isso não ocorra, a gente deve curto-circuitar os terminais do TC, tá? Então se você tiver que retirar essa carga daqui,
você coloca um curto-circuito para manter a segurança, tá? Em geral, a gente tem o que a gente chama de chave de aferição, né, conectadas ao secundário do TC, que quando você retira a carga, a própria chave de aferição já faz esse curto-circuito. Mas se não houver chave de aferição, então você faz o curto-circuito nos bordes do medidor manualmente, ok? Aqui a gente tem um vídeo em que a gente tem um experimento feito em laboratório, um ambiente controlado, em que a gente está circulando uma corrente pelo primário de um TC e com os terminais secundários dele em aberto, né? Então vejam o que acontece, é exatamente o que nós falamos, uma sobretensão muito elevada, tá? Então o que nós estamos vendo aqui é a formação de arcos elétricos no secundário do TC em razão da sobretensão que está ocorrendo aqui no secundário, né? Então se houvesse aqui algum eletricista trabalhando próximo a esses terminais, haveria certamente um acidente de gravidade aqui, tá? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre transformadores de corrente. Apresentamos aí características fundamentais relacionadas ao equipamento, sua finalidade principal no sistema de distribuição e aspectos que são importantes, né, para a gente que vai operar com esses equipamentos em campo.